Fala pessoal, hoje eu vim explicar para vocês como fazer R$ 1.000 em dividendos na Bolsa de Valores todos os meses. Então fica nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas e vou contar um pouco da minha trajetória para atingir esses tão sonhados R$ 1.000 em dividendos no mês. Vou fracionar esse vídeo em duas etapas. A primeira eu vou comentar as empresas que eu recebi dividendo em dezembro e que fez eu alcançar R$ 1.000 de dividendos, e vou contar também os meus aportes mensais de dezembro. Depois eu vou explicar para vocês com dicas práticas de como atingir R$ 1.000 em dividendos na Bolsa de Valores todos os meses. Pessoal, no mês de dezembro de 2023 eu atingi um montante total de dividendo de R$ 998,71, mais ou menos R$ 1.000, né? Isso é consequência de uma estratégia de longo prazo que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiramente, é importante ressaltar que o dividendo que você vai receber mensalmente é derivado do dinheiro que você aportou, do capital e também das escolhas dos ativos, se são fundos imobiliários, se são ações, qual o percentual de pagamento de dividend yield de cada ativo. Dessa forma, se a sua carteira tiver, por exemplo, um dividend yield de 1%, você precisa de R$ 100.000 investidos para render R$ 1.000 de dividendo, e assim por diante. Lembrando também, pessoal, que cada ação, fundo imobiliário, possui a sua política de dividendo, que está atrelada ao quanto eles vão distribuir do lucro e de dividendo consecutivamente para os acionistas, para nós, que compramos uma fração dessa empresa ou uma cota desse fundo. E além disso, pessoal, quando nós falamos de política de dividendo, que é o que vai reger lá de cima até as... Estou cansado, jefe. E quando falamos de política de dividendo, pessoal, que é o que vai regulamentar todo o dividendo que vai acontecer, lá nós temos o percentual do lucro, qual é a periodicidade de pagamento, quais são os critérios de pagamento, e tudo isso vai variar de empresa para empresa e cada uma tem a sua. Por exemplo, existem empresas que pagam trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. Existem empresas que pagam semestralmente, 2 vezes ao ano. Existem empresas como a Sanepar, por exemplo, que paga anualmente e assim por diante. Tudo isso vai estar escrito na política de dividendo ou política de remuneração da empresa. Pessoal, essa parte eu vou ler para ver com os detalhes os números para vocês. Vou começar pelos fundos imobiliários desse mês de dezembro. Dos fundos imobiliários, eu tenho ultimamente Capitania e Max Renda, que é a MXRF, então é CPTS11 e MXRF11. Os demais fundos eu tirei da minha carteira para utilizar o capital para investir em algumas ações que eu considero mais oportunos. Desses dois fundos, do CPTS11, como ele teve um desdobramento de 1 para 10, se eu não me engano, atualmente eu tenho 1.120 cotas. Eu recebi um montante total de R$ 68,32 de dividendo. Do MXRF11, eu tenho 705 cotas. Lembrando que eu fiz algumas subscrições e tudo mais, que fez com que o meu montante de cotas nesse fundo aumentasse também, tá? E eu recebi R$ 77,55, ou seja, de todos os fundos imobiliários juntos, eu recebi um montante de R$ 145,87. Pessoal, agora de ações, as que pagaram dividendos esse mês de dezembro foram Vale e Taesa. Essas foram as principais ações. Por que esse mês eu tive um montante de dividendo expressivo? Porque a minha maior posição acionária na carteira de ações é Vale. Se você for ver minha carteira de ações hoje, ela está muito concentrada em Vale, porque eu comprei ela em momentos muito oportunos e ela valorizou bastante, o que fez com que minha carteira ficasse bem concentrada naquele ativo, tá? De Vale, eu tenho 368 ações, tá? E recebi um montante total de dividendo de R$ 576,24. De Taesa, eu tenho pouca cota atualmente, eu tenho 10 cotas, e eu recebi de dividendo 11 centavos. Isso aqui não é por cota não, amor? Não. Então tá bom, 11 centavos o total que eu recebi por dividendo da Taesa, né? Bem pouco. Mas tudo bem. E também eu recebi JCP, né? Da Vale e da Taesa, beleza? E também eu recebi alguns JCPs da Vale, da Taesa e do Banco do Brasil, que foram as principais ações que pagaram, né? Dentro do mês de dezembro na bolsa como um todo. Na parte da Taesa, como eu disse para vocês, eu tenho 10 cotas, né? E dessas 10 cotas eu recebi R$ 4,95. Quando a gente fala de Vale eu recebi um valor líquido de R$ 239,53 de JCP. E do Banco do Brasil eu recebi R$ 32,01 de JCP.
Lembrando, tá, pessoal, quando a gente fala de valor líquido é porque o JCP ele tem 15% de imposto de renda. Você pode estar se perguntando, mas por que o JCP tem 15%, né? Quando nós falamos da DRE, a demonstração do resultado do exercício, o JCP ele não sai do lucro líquido. E quando a gente fala do lucro líquido, ele é a última linha. Sobre ele já foi tributado imposto de renda. Sobre o JCP não foi tributado imposto de renda ainda. Por isso que quando há distribuição, nós acionistas precisamos pagar 15% de imposto, beleza? Então, de ações juntando os dividendos e JCPs, eu recebi um montante total de R$ 852,84, que quando somado aos dos fundos imobiliários, nós chegamos naquele montante lá de R$ 998,71 de dividendos e JCPs de proventos no mês de dezembro de 2023. E como vocês puderam observar, pessoal, quando nós falamos de ações, é claro que o montante aplicado importa, porque o montante ele vai ser normalmente consequência de quantas cotas você vai comprar, correto? Porém, o que paga dividendo é a quantidade acionária que você tem. Por exemplo, se uma ação ela custa R$1 e você consegue comprar 1.000 cotas dela e ela resolve distribuir R$1 de dividendo por cota, você vai ter um montante expressivo. A quantidade de cota é onde é a fração, o valor que vai ser distribuído o dividendo. Se você pega uma empresa que vai distribuir 1 milhão de dividendo, ela vai distribuir 1 milhão dividido pela quantidade de cotas e daí vai pagar o valor para cada acionista. Por isso que nós falamos de focar na quantidade de ações. É que inevitavelmente quando nós falamos da quantidade de ações, você precisa de capital e montante para adquirir aquelas ações. Dessa forma, quanto maior capital investido, normalmente maior dividendo recebido também. Vale lembrar também, pessoal, que tudo isso que eu estou falando para vocês é resultado de uma disciplina pessoal. É você dedicar um valorzinho ali por mês para você investir e, na medida do possível, ir aumentando esse valor aplicado. Sempre que nós falamos de investimentos, pessoal, a constância é mais importante. Porque quando você fala de investir todos os meses, reinvestir os dividendos todos os meses, no longo prazo isso faz uma diferença gigante. Eu vejo muitas pessoas entrando na bolsa, aportando muito capital de uma vez e do nada para de investir. Dessa forma você não vai ter hábito de investimento, você não vai ter constância e você não vai ter resultado. Não adianta. Quando nós falamos, a bolsa de valores, ela premia quem tem o hábito de investir, quem tem a constância, quem tem a disciplina de investimento. Por exemplo, pessoal, o meu primeiro dividendo ele foi no montante inferior a R$1, porque para quem não sabe, eu comecei com R$200 investindo na bolsa, que era o que eu tinha na hora, era o que eu tinha no momento, era o que eu podia investir, e eu comecei com isso, porque eu sabia que eu precisava começar a dar o primeiro passo para ter mais disciplina, mais motivação e mais constância no estudo. Dessa forma, eu comecei com o que eu tinha e, na medida do possível, fui aumentando meu aporte, fui empreendendo, fui aumentando minha receita, aumentando o aporte. E dessa forma, hoje eu consigo aportar um valor muito mais alto do que no começo. Falando em investir todos os meses, vou aproveitar e falar o meu aporte mensal do mês de dezembro de 2023. Para quem me acompanha lá no grupo do Telegram, já sabe quais ações eu comprei, porque eu posto lá diariamente. Quando eu faço a compra, eu vou lá e posto. Então, se você quiser ter acesso a essa informação de momento ao vivo ali, você vai ter que entrar no nosso grupo do Telegram. Ele vai estar no primeiro comentário aqui da descrição. Basta você entrar, é totalmente gratuito e lá é uma comunidade de investimento, beleza? Então vamos lá, pessoal, essa parte eu vou ler para não fugir nem das vírgulas para vocês, tá? No dia 8/12 de 2023, pessoal, eu realizei o meu primeiro aporte mensal. O meu primeiro aporte foi de 200 cotas de Caixa Seguridade a R$ 11,70, totalizando um investimento de R$ 2.340. No mesmo dia, eu comprei 100 cotas de AES Brasil a R$ 11,28, totalizando um investimento total de R$ 1.128. Beleza, pessoal? O meu último aporte, meu segundo aporte mensal, foi no dia 28/12, que para quem me acompanha no Instagram também, se você não me acompanha lá, Passoni Leonardo, eu postei, eu tava viajando e eu fiz os meus aportes mensais viajando, né? Que eu achei bem legal porque eu via bastante influenciador fazendo isso, falei, meu, que legal, um dia eu vou poder fazer. E eu consegui fazer e foi uma realização legal. Eu realizei uma compra de 100 cotas de Caixa Seguridade a R$ 12,66. Note que em questão de 20 dias a Caixa Seguridade subiu R$1 por ação, né? Deve ter subido mais ou menos uns 9%. Por isso a importância de você fazer 2 aportes, porque você vai chegar num preço médio ideal, tá? Quando a gente fala, nós nunca vamos saber qual vai ser a melhor data para comprar. Então você faz um aporte
fracionado no começo do mês, um aporte fracionado no final e busca sempre o melhor preço médio, tá bom? Então, no dia 28 eu comprei 100 cotas de Caixa Seguridade a R$ 12,66, totalizando R$ 1.266 de investimentos em Caixa Seguridade. No mesmo dia eu comprei 55 cotas de AES Brasil a R$ 12,61, também mais de R$ 1 mais caro do que o meu primeiro aporte mensal, totalizando investimento de R$ 693,55. No mês inteiro, pessoal, somando os aportes, totalizou um montante de quase R$ 5.500 de aporte mensal. Por isso que eu falo a disciplina de você ter uma constância, todos os meses investindo, focar em como aumentar a sua receita e com base nesse aumento da sua receita, você reinvestir. Eu comecei com R$ 200, pessoal, eu não consigo acreditar hoje olhando isso, o quanto que o meu aporte aumentou mensalmente, como eu consigo manter essa constância e como eu vou atingir muito mais cedo a minha independência financeira do que eu projetava no passado. Isso que é que você precisa entender para manter a sua constância. Investir, pessoal, não é um sprint, é uma maratona. Não é 100 metros rasos, é 42 quilômetros. Você não precisa começar com R$ 200 mil. Se você tiver, bom, que você já começa recebendo muito dividendo. Mas comece com o que você tem, comece com pouco, vai estudando e mantendo a disciplina. Agora, na segunda parte do vídeo, eu quero comentar com vocês a dica de ouro para você atingir os seus R$ 1.000 em dividendos na Bolsa de Valores. Pessoal, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que estudar ações, né? Isso é o básico. E além disso, você vai ter que estudar principalmente as empresas dos setores BESTs. B de bancos e de elétricas, S de saneamento, o outro S é de seguro e o T é de telecomunicação. Afinal, esse tipo de empresa ele é de consumo anticíclico, independente de como tiver a situação do país, sempre vai ter consumo, a tendência é cada vez aumentar, porque pensa comigo, se a população continua nascendo, continua crescendo a quantidade de habitantes, mais pessoas consumindo água, mais pessoas consumindo energia, mais pessoas consumindo telecomunicação, saneamento, seguro, enfim, todos os setores, bancos, são setores que nunca vão parar, a tendência é somente de crescimento. Dessa forma, são setores bem seguros com relação a isso, e além disso, são setores que são regulamentados com contratos de longas datas. Então, quando você pega um contrato de um saneamento, de uma empresa de telecomunicação, uma empresa de elétrica, por exemplo, nós estamos falando de contrato de 30, 40, 50 anos, dependendo do contrato. Ou seja, nós temos uma garantia de fluxo de caixa bem constante, o que faz também com que nós tenhamos uma projeção de dividendo maior do que as empresas que não são desses segmentos. Além disso, esses setores têm um ponto que eu acho super interessante e muitas pessoas não entendem, que é a barreira de entrada. Por exemplo, pessoal, se você quiser começar um e-commerce hoje, tá? Você consegue começar um e-commerce com R$ 200. Além disso, pessoal, o que eu gosto muito desses setores, que muitas pessoas não entendem, é a sua barreira de entrada. Por exemplo, se você quiser começar um e-commerce hoje, com R$ 200, R$ 300 você já começa um e-commerce. Com menos que isso até, você compra um produto, posta uma foto no Instagram, no Facebook e já vai vendendo. Então você começa com uma barreira de entrada muito baixa. Qualquer pessoa pode entrar e ser seu concorrente. Quando nós falamos de setores BESTs, você tem uma barreira de entrada altíssima. Imagine o seguinte, você quer entrar e abrir uma empresa elétrica. Quantos milhões você vai precisar? Será que você vai ter financiamento à sua disposição? E se você quiser começar um banco? Será que é tão simples assim começar um banco, uma seguradora, um setor de saneamento? Você quer começar uma empresa de saneamento, de telecomunicação? São empresas que têm barreiras de entrada muito grandes. Ou seja, você limita a quantidade de concorrentes porque o investimento é muito alto. Então são setores que têm uma previsibilidade de receita grande, um fluxo de caixa contínuo e uma barreira de entrada muito alta. Ou seja, são setores muito bons para quem foca em dividendo e recebimento aqui, ó, de lucro, dinheiro caindo na conta. Por isso que o Barsi fala que os setores BESTs são os melhores setores para estar investindo com foco em dividendo. Muitos de vocês podem se perguntar com relação aos setores de mineração, setores de commodity, que também pagam muito de vez em quando. Por que eles não entram em setores perenes? Porque no momento que o commodity está em alta, eles estão pagando muito dividendo. No momento que o commodity está em baixa, eles não têm tanto caixa para pagar. São empresas que trabalham muito endividadas. Enfim, são empresas menos constantes no pagamento. Tá? Não disse que são empresas ruins, até porque eu tenho muitas empresas de commodity na minha carteira. Porém, são empresas que não são tão constantes quanto os setores perenes, tá bom?
Então, só para explicar um pouquinho para vocês, porque muitas pessoas confundem. Pô, mas Vale, Petrobras, Klabin são empresas também que têm muito consumo. Por que elas não estão em setores perenes? Porque você não tem previsibilidade de receita e normalmente você não tem contratos de longo prazo também, beleza? Então, agora que você já sabe que você precisa entender o que são ações em setores perenes, você vai ter que aportar todo mês. E pessoal, aqui eu já estou falando, não vale a pena você colocar somente um marco. Eu só vou aportar quando eu tiver R$ 1.000 para colocar. Não faz sentido. Começa com o que você tem e você vai aumentando na medida do possível. Para de colocar barreira para você começar uma coisa que é importante para você. Enquanto você está colocando essa barreira, tem pessoas já começando e que no futuro já vão estar muito à frente de você só por ter começado antes, tá? Eu acho muito importante, começa com o que você tem. Se você tem R$ 100 para começar, beleza, começa com R$ 100. Pô, Léo, eu tenho 1 milhão, parabéns, são poucas pessoas que têm esse montante para investir e começa então com 1 milhão. E assim por diante, começa com o que você tem, sempre buscando aumentar os seus aportes para que você atinja a sua liberdade financeira muito mais rápido. Além disso, pessoal, você vai precisar reinvestir todos os dividendos. Pô, Léo, eu não posso tirar os dividendos? Não, você não pode tirar os dividendos. Porque se você quer fazer a bola de neve acontecer, os dividendos faz parte dela. Por que você vai arrancar? Você está construindo a sua aposentadoria. Você não vai se aposentar 2 anos depois de começar a investir. Se esse é o seu foco, pessoal, de verdade, vai empreender. O investimento ele nunca vai dar tanto dinheiro quanto o empreendimento, quanto você comprar e vender algo, quanto você vender um serviço, um produto. Investimento vai multiplicar o seu patrimônio, você vai construir ali, ó, sua aposentadoria no prazo de 20, 30 anos. Dessa forma, investimento faz sentido. Por isso que eu falo, comece com o que tem, reinvista seus dividendos sempre que possível, aumente os seus aportes. Essa é a estratégia para você conseguir os R$ 1.000 na bolsa. Fazendo isso que eu falei, pessoal, sem sombra de dúvida, uma hora você vai atingir os R$ 1.000. Tudo vai depender do valor que você tem para investir, da sua rentabilidade da carteira e como você vai investir, tá? Mas isso aqui é uma receita infalível, não tem como dar errado. Se você escolher boas empresas, aportar todos os meses e reinvestir os dividendos, é questão de tempo para você receber R$ 1.000. É claro, tem pessoas que vão receber R$ 1.000 em um ano, tem pessoas que vão receber em 4, 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, depende do quanto você tem para investir. Mas para de competir com as pessoas, para de se comparar. Se compare com você mesmo. Antes você não tinha nada de renda passiva, agora você tem um pouco pelo menos. Então, se compare com você, olhe o seu passado e fala, pô, eu estou muito melhor do que ontem. Dessa forma, seus investimentos vão manter no trilho. E o mais importante, você tem que manter aqui, ó, a sua mentalidade focada em estudar, em trabalhar, aumentar a sua receita para poder investir mais, para conseguir atingir a liberdade financeira. Além disso, uma dica bônus para vocês, tá? O que vai auxiliar vocês a terem adesão nos investimentos? Crie metas de quantidade de ações. Depois que comecei a fazer isso, o jogo mudou. Eu não tenho meta de investir R$ 20.000, R$ 30.000 numa empresa. Eu tenho metas de comprar 4.000 ações, 5.000 ações, 6.000 ações. Desta forma, quando a empresa cai, eu não fico triste, eu fico feliz, porque vai ser mais fácil para bater minha meta. Porque lembre-se, pessoal, o dividendo é pago pela quantidade de ações e não pelo montante aplicado. Existem diversas pessoas que têm milhares de reais em empresas que não pagam os dividendos, que tanto faz a quantidade de ação ou o montante aplicado. O que vai distribuir dividendo é o tanto de cotas que você tem em empresas que pagam bons dividendos. Vou trazer alguns exemplos para vocês, pessoal. Muitas pessoas das nossas turmas de mentoria de investimento, tem pessoas lá que já passaram R$ 5.000 de dividendo por mês. Tem pessoas que estão nos seus R$ 70, R$ 40, R$ 5, R$ 10, R$ 20. Existem pessoas em gaps muito diferentes, mas o importante é que cada uma delas assumiu a rédea, a responsabilidade das suas ações e começaram a investir, começaram com o que tinha, buscando conhecimento cada vez mais, para que no futuro tenha um futuro mais próspero, tá bom? Quando a gente fala de investimento, pessoal, lembre-se, para de se comparar com os outros, para de falar que é coisa para rico, para de falar que é coisa para quem tem muito dinheiro. Se você começar a colocar esse monte de empecilho, você nunca vai começar e você nunca vai usufruir desse benefício que é a renda passiva. Sem mais, pessoal, eu espero ter ajudado vocês nessa jornada para sair do zero aos R$ 1.000 de dividendo. Lembrando, pessoal, eu não falei nada aqui de diferente do que eu fiz. Eu não fiz nenhuma estratégia mirabolante para atingir R$ 1.000. Eu mantive o simples, bem feito e constante, tá? Muitas coisas na sua vida não é o mirabolante que vai dar certo, é o simples, bem feito de maneira constante, de maneira habitual. Investimento é assim. Para de querer ficar achando a galinha dos ovos de ouro. Faça o básico bem feito que vai dar resultado. O Barsi ficou multibilionário fazendo o básico bem feito.
reinvestindo os dividendos, comprando boas empresas e mantendo a constância. É só questão de tempo para o seu jogo virar nos investimentos. Sei que a trajetória é bem árdua, mas a recompensa é encantadora. Tenham uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.